No topo de uma montanha viviam um garoto chamado Percival e o seu avô. Os dois viviam uma vida bem tranquila, se alimentando das criaturas que ali viviam e as que passavam por ali. Após caçarem uma ave que estava passando por ali, Percival e seu avô estavam se alimentando da criatura. Então nos é mostrado uma marca no pescoço daquela criatura que estava sumindo. Após se alimentarem, Percival e seu avô estavam fazendo uma disputa de força. Então, o garoto consegue empurrar seu avô, mostrando que ele era extremamente poderoso para alguém do seu tamanho. Porém, a força de seu avô era ainda maior que a dele. Então, seu avô acaba vencendo aquela disputa de força. De início, Percival tinha ficado um pouco decepcionado. Porém, seu avô disse que ele tinha realmente ficado mais forte, a ponto de forçar ele a levar as coisas a sério. Então Percival fica muito feliz ouvindo aquelas palavras de seu avô. Então seu avô vai embora e diz que ele iria lavar as louças lá na fonte. Enquanto lavava as louças, o avô de Percival refletia sobre o quão grande e forte Percival havia ficado. Então ele se lembra de uma coisa muito importante e vai imediatamente lá para cima. Ele vai atrás de Percival e quando o encontra, Percival estava mijando atrás da casa. Então o avô de Percival diz que amanhã era uma data comemorativa, eles iriam comemorar o aniversário de alguém. Então Percival pergunta de quem era. Então o avô dele cai no chão por causa daquela pergunta idiota. Era óbvio que o aniversariante era Percival. Então Percival pergunta quantos anos ele estava fazendo. Então seu avô diz que era 16 anos. Finalmente Percival se tornaria um adulto. Então Percival questiona se finalmente ele iria poder tomar álcool com seu avô. Porém seu avô diz que ele ainda era muito jovem para isso. O avô de Percival leva ele lá para o topo da montanha. Então Percival pergunta o que ele queria lhe mostrar. Será que ele daria um presente a ele? Então o avô de Percival mostra para ele o mundo que estava por ali. Então ele pergunta para Percival se Percival não queria sair em aventura, porém Percival diz que não. Então seu avô fica surpreso e diz que quando ele era jovem a primeira coisa que ele quis fazer foi sair em aventura. Por que o Percival não queria fazer isso? Então Percival responde que é porque sua vida ali era muito boa. Percival era muito feliz vivendo sozinho com seu avô. Então o avô de Percival começa a contar para ele sobre as maravilhas que existiam no mundo. Ele fala sobre ilhas no céu criadas por celestiais que eram descendentes das deusas. Fala sobre uma floresta que ninguém poderia sair. Fala sobre uma dama que vivia no rio. Fala sobre uma montanha onde era cheia de buracos na qual ligavam ao inferno. Ele também fala sobre um reino chamado Britânia, onde tinha várias e várias aventuras. Após tudo isso, ele pergunta para seu neto, Percival, se ele não havia ficado nem um pouco interessado. Então Percival estava babando, e ele diz, já que estamos aqui em cima, vamos pescar um peixe voador. Então o avô de Percival cai no chão porque seu neto não havia ligado nem um pouco para suas histórias. Após anoitecer, Percival e seu avô estavam comendo o peixe voador que ele havia pescado. Após isso, eles conversam um pouco sobre o Percival não querer ir se aventurar. Porém o Percival diz que ele tendo o avô dele, ele já estava muito feliz. Então eles vão dormir. Após seu avô pegar no sono, Percival vai até o topo da montanha sozinho. Então ele começa a lembrar de todas as palavras do seu avô. Na verdade, Percival havia prestado atenção em tudo. E ele na verdade tinha ficado muito empolgado com tudo aquilo. Porém ele não queria abandonar o seu avô. Então o garoto sai correndo ali e acaba tropeçando. Então ele acaba pegando no sono. E quando acorda, ali estava cheio de neblina. Então ele acaba escutando uns ruídos e quando ele vai até lá para ver o que era, era um cavaleiro mágico em cima de um barco voador. Então Percival lembra das histórias de seu avô e ele acaba confirmando que as histórias eram verdadeiras. Então o homem pergunta se Percival conhecia um tal de Borges e Percival disse que ele era seu avô. Então aquele homem deixa Percival lá e vai atrás do avô dele. Porém Percival sentiu um certo calafrio vindo daquele homem. A presença dele não deixava Percival tranquilo. Então Percival vai até seu avô também. O avô de Percival estava cortando legumes, até que aquele homem chega por trás dele o atacando e diz que ele era acusado de ter traído eles há 16 anos atrás. Então o avô de Percival diz que os traidores na verdade eram eles. Eles haviam perdido o respeito do avô de Percival. Então um combate entre eles se iniciava até ali. Porém a diferença de força era muito grande. Então Percival aparece lá em cima e vê o combate entre seu avô e aquele cavaleiro mágico. Então Percival parte imediatamente para tentar ajudar o seu avô, porém era inútil. As técnicas de corte daquele cavaleiro mágico eram muito poderosas. Então o avô de Percival segura aquele cavaleiro mágico pelas costas e diz para Percival fugir.
Porém era inútil, Percival não iria fugir sem seu avô. Então aquele cavaleiro mágico faz inúmeros cortes no corpo do avô de Percival e também o ataca. Então nos é revelado que o nome daquele cavaleiro mágico era Ironside. Então o avô de Percival pergunta para Ironside o porquê dele ter ido atrás dele agora. Então Ironside responde que há pouco tempo haviam surgido profecias sobre 4 guerreiros que iriam destruir o rei Arthur. Aqueles 4 guerreiros eram chamados de Cavaleiro do Apocalipse. E como a identidade deles eram desconhecidas, eles deveriam eliminar qualquer ameaça potencial. Após aquele massacre, Percival e seu avô ficaram gravemente feridos. Então Ironside vai embora, pensando que todos já estavam mortos. O avô de Percival pensava que ele já estava morto, porém de repente, Percival se levanta chorando e pede desculpas para seu avô por não ter sido capaz de protegê-lo. Porém seu avô diz que era o contrário, ele que deveria proteger Percival. Então Percival diz que provavelmente ele estava sendo punido por ter mentido para seu avô, pois ele queria partir uma aventura, porém ele disse o contrário. Então seu avô também disse que ele também tinha mentido. Ele ficou extremamente feliz quando Percival disse que gostava de viver com seu avô. Então o avô de Percival revela que aquele homem, o Ironside, era na verdade o pai de Percival. Porém Percival não entendia, pois seu avô havia dito que seu pai havia morrido quando ele ainda era criança. Então o avô de Percival afirma que havia escondido aquilo dele por boas razões. Ele diz também que se Percival quisesse saber mais, ele deveria ir atrás de Ironside, atrás do seu pai. Porém Percival teria que seguir sua jornada sozinho, porque o avô dele estava à beira da morte. Então infelizmente o avô de Percival acaba falecendo. No outro dia então Percival começa a enterrar o seu avô. Então ele começa a mexer nos destroços da casa e acaba encontrando uma caixa. Naquela caixa tinha um bilhete de seu avô desejando um feliz aniversário e entregando uma roupa nova para ele. Então após vários dias do falecimento de seu avô, Percival decide finalmente seguir a sua jornada. Então ele começa a descer do monte, porém Percival acaba caindo de lá de cima. Então ele acaba acertando um pássaro e ele diz que como agradecimento pelo pássaro tê-lo salvado, ele não iria devorar ele, porém o pássaro derruba ele lá de cima dele. Então Percival cai no chão. Chegando lá embaixo, Percival encontra uma raposa. E esse é o início da jornada de Percival, um cavaleiro do Apocalipse. Se você chegou até aqui, quero pedir que você deixe o seu like para ajudar na divulgação do vídeo. E também se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal, pois aqui a gente está sempre trazendo esse tipo de vídeo. Bom rapaziada, eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus, até a próxima. Valeu e fui!